Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E chegou a hora de mais um Bichos Tagarelas. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Gastos de turistas no Brasil têm maior patamar desde 1995. Bolsonaro reforma casa de praia alegando medo de bloqueio das contas por Alexandre de Moraes. Haddad diz que não existe socorro com dinheiro do Tesouro Nacional para as empresas aéreas. Drones serão utilizados no combate à dengue. Turismo internacional injeta 34 bilhões na economia brasileira. Destaques internacionais, notinhas das araras. O nosso querido correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o nosso craque Renato Rossi, o jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil, o nosso franco brasileiro. Então, começamos mais um Bichos Tagarelas. Bem, vamos começar a trabalhar. Notícia boa! Adoro boas notícias, Ricardo Weg. O primeiro ano do governo Lula registrou um recorde nos gastos estrangeiros no Brasil, conforme dados do Banco Central. Divulgados na conta de viagens, os turistas do exterior gastaram 6 bilhões e 900 milhões de dólares no país em 2023, o maior valor da série histórica. O mais próximo desse patamar foi o ano de 2014, quando os turistas gastaram 6 bilhões e 800 milhões de dólares durante a Copa do Mundo. Em 2022, os turistas estrangeiros injetaram apenas 4 bilhões e 900 milhões de dólares no país. No ano passado, o Brasil recebeu 5 milhões e 900 mil turistas estrangeiros. Interessante que o prefeito de Gramado, ele afirmou que apenas no Natal Luz, Gramado recebeu 8 milhões de turistas. Da onde ele tirou esses números, hein? É interessante de onde, qual a contagem do prefeito de Gramado, que alegou que o Natal Luz trouxe 8 milhões de turistas. O Brasil todo recebeu 5 milhões e 900 mil estrangeiros. A Argentina respondeu sempre pelo maior número, 1 milhão e 888 mil pessoas. Depois vem os Estados Unidos com 668 mil, Chile 452, Paraguai com 424 e Uruguai com 334, como os países que mais enviaram turistas ao Brasil. O Mercosul, a força do Mercosul, para elevar o número de visitantes estrangeiros, a Embratur disse que tem buscado ampliar a conectividade na área internacional. Só já a despesa de brasileiros com viagens para o exterior foi a maior desde antes da pandemia. Foram gastos 14 bilhões e 500 milhões de dólares lá fora, contra 17 bilhões e 500 mil dólares em 2019. Na série histórica do Banco Central, os anos de maiores despesas de brasileiros no exterior foram 2013 e 2014, com gastos superiores a 25 bilhões de dólares. É bom colocar que o Banco Central informou ainda que os investimentos, famosos investimentos diretos no país,
totalizaram 62 bilhões de dólares no ano passado. Foi uma queda de 12 bilhões em relação a 2022, quando entraram 74 bilhões de dólares. Em proporção do produto interno bruto, esse tipo de investimento fechou o ano em 2,85% contra 3,82% em 2022. No ano passado, as vendas externas cresceram 1,2%, 344 bilhões de dólares, e as compras recuaram 10,9%, 263 bilhões de dólares. Então, uma notícia recheada, né, com bons números e também, claro, números não tão bons como foram os investimentos diretos. Os investimentos diretos, que teve uma queda de 12 bilhões de dólares em relação a 2022. Pois então, Fábio Marçal, meu querido e nossos queridos e queridas ouvintes, saibam que eu também trabalho com o Airbnb. O Airbnb, né, o site de reservas. Administro alguns imóveis aqui em Florianópolis, onde estou nesse momento. E é um trabalho bem bacana, porque a gente pode ser nômade digital, né? Eu cuido, no caso, da interação com os hóspedes, né, na plataforma, né? Converso ali com os hóspedes, tal, confirmo as reservas, esclareço alguma dúvida e tal que eles tenham. E, enfim, entre outras funções. O que eu quero falar sobre isso? Também fazer minha propaganda aqui, se me permitem, né? Quem precisar de anfitrião aí digital pelo Airbnb pode contar comigo. Mas enfim, dos imóveis que eu trabalho, eu vejo que muitos de fato são argentinos, pegando aí uma carona no que o Fábio Marçal tá dizendo, dessa reportagem aí da Presidência da República, né? Esses dados aí do Banco Central. Isso é bem interessante. Os argentinos, apesar da gigante crise lá, eles continuam vindo com força aqui para Florianópolis. São muitos argentinos, principalmente no mês de janeiro, né? A gente considerou assim como o pico, vamos dizer assim, do turismo internacional, né? Como o Fábio disse, né, há pouco aí na reportagem. Então os argentinos, os hermanos, estão vindo sim. A crise, né, que está atingindo a Argentina não inibiu os argentinos de virem para o Brasil. Aqui em Florianópolis eles dominam aqui em primeiríssimo lugar, né, como os estrangeiros de maior número, e também em Balneário Camboriú, enfim, outras cidades aqui de Santa Catarina do litoral tem o privilégio, vamos dizer assim, de receber esses milhares de turistas da Argentina. Eu penso assim, que nós precisamos melhorar em alguns aspectos, como por exemplo a questão da segurança, para que o Brasil todo tenha esse boom, né, cada vez maior de turistas estrangeiros. Por exemplo, eu me senti muito inseguro em Salvador, quando eu fui roubado, inclusive. E também vi algumas cenas no Rio de Janeiro que eu não gostaria que fossem divulgadas, que acontecessem, né? Melhor, divulgada é brigar com o carteiro, né? A mensagem não é o problema, o problema não é o carteiro, mas é a mensagem, né? Então tem que divulgar isso aí mesmo. Infelizmente temos problemas sérios de segurança, né, nesses lugares. Aqui em Florianópolis também temos problemas, sim. Tráfico de drogas, enfim, outras situações aqui. Há casos aqui também de roubo em algumas casas, né? Tivemos aí nessa temporada em Jurerê, um roubo aí numa casa, também um assalto na Praia da Daniela. Então isso acontece, e o que é muito triste, né? Não nas mesmas proporções do que em outros lugares. Mas enfim, temos o que melhorar sempre. Como disseram alguns professores da FGV, não vão embora do Brasil, aqui tem tudo por fazer. Então é isso, no receptivo de turismo internacional também. E hablamos Portunhol. Portunhol vai ser a grande língua do futuro, eu tenho certeza disso. E o Bolsonaro resolveu gastar
o dinheiro daquela vaquinha que ele recebeu para pagar multas, nunca pagou multas, e ele, com medo que o Alexandre de Moraes bloqueie suas contas bancárias, retirou parte do dinheiro do banco e fez uma reforma na sua casa de praia na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Ele não quis dizer quanto gastou, afirmou que não vou dizer isso, mas paguei do meu bolso e tenho as notas fiscais. Não é bem do bolso dele, é da vaquinha, né? No final de 2017 e início de 2018, reportagem da Folha de São Paulo esteve em Mambucaba, no curso de apuração sobre o patrimônio da família Bolsonaro, já que à época ele estava na pré-campanha que levaria à presidência da República. Apesar de ter sido deputado federal por 28 anos e de ter 3 filhos também com mandato, Bolsonaro e a família eram apresentados por aliados como pessoas de fora da política tradicional. O objetivo era surfar na onda antissistema. Na época, o jornal mostrou à Folha de São Paulo que o patrimônio da família havia se multiplicado na política, reunindo 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos 15 milhões de reais, a maioria em pontos valorizados no Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca, à exceção de uma loja de chocolates, do qual hoje o senador Flávio Bolsonaro era sócio, e o então pré-candidato e os 3 filhos se dedicavam apenas à política. Entre os imóveis estava Mambucaba. A construção ocupava boa parte de um lote de cerca de 700 mil metros quadrados, sendo formada por 2 sobrados, um de frente para as ruas principal da vila e outro nos fundos com acesso direto à praia. Mambucaba, vizinha a Paraty e cerca de 200 quilômetros do Rio de Janeiro, tem cerca de 1.000 habitantes em seu conjunto arquitetônico e paisagístico e é tombada pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A casa de Bolsonaro, na época, foi avaliada por corretores por R$1 milhão. Então, o presidente está aproveitando o dinheiro da vaquinha de seus aliados, seus fiéis aliados. Eu gosto dessa, eu vou fazer uma vaquinha para reformar minha casa, o Ricardo Egg. Podcast Bichos Tagarelas. Uma tecnologia já usada para o controle biológico de pragas pode ser aplicada para diminuir ou neutralizar o mosquito transmissor da dengue. Isso é o que propõe a startup paulista Birdview, que utiliza drones com insetos ou agentes biológicos para controle de pragas nas lavouras. Os insetos são colocados dentro de módulos acoplados em drones e são soltos de forma controlada para que eles não sofram estresse e sejam competitivos. A pesquisa e desenvolvimento da tecnologia tem apoio da FAPESP e da Embrapa Instrumentação. Essa tecnologia existe há 8 anos e é utilizada para combater pragas em lavouras de cana-de-açúcar e de soja, por exemplo. E a tecnologia de drones também é utilizada para a soltura de sementes com fins de reflorestamento ambiental. Ricardo Machado, cofundador da startup, explicou as vantagens do controle biológico de pragas sobre os inseticidas tradicionais. Talvez o melhor ganho que traga para a agricultura como um todo é que o uso de inseticida químico ele promove a resistência à molécula na praga. Então isso quer dizer que nem todas as pragas são mortas pelos inseticidas. As que sobrevivem normalmente são resistentes. Então na próxima geração da praga você tem sempre uma parcela maior da população da praga que é resistente à molécula do inseticida. Então você tem que ou fazer mais aplicações de inseticida ou usar moléculas cada vez mais tóxicas. E isso é um ciclo vicioso. Atualmente existem 2 tecnologias para esterilização do Aedes aegypti. Uma é utilizando a radiação nuclear para esterilizar o macho. Outra, desenvolvida pela Fiocruz, é o uso de uma bactéria, a Wolbachia, que inibe e impede a transmissão do vírus da dengue.
Ricardo Machado afirmou que tem feito testes com produtores de mosquitos Aedes aegypti estéreis por meio de radiação nuclear em áreas menores. Em março do ano passado, a Fiocruz anunciou investimentos de mais de 100 milhões de reais em uma fábrica de mosquitos com a bactéria, mas ainda não há definição de onde será essa fábrica. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Podcast Bichos Tagarelas. Bom, estava ouvindo aqui a reportagem sobre tecnologia, né, de drones para combater a dengue. Bom, interessante que eles estão citando aqui nessa pesquisa, né, nessa intenção aí do meu xará lá, o Ricardo Machado, né, cofundador da startup, chamada também de biotecnologia, né, que você coloca outras formas de vida para combater, enfim, determinadas, vamos dizer, no caso, insetos, aí no caso do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. O que acontece? Uma sugestão, né? Eu tenho uma facilidade com drones, eu sou piloto de drones, e o que eu vejo às vezes quando estou sobrevoando determinadas áreas urbanas, que o drone serve também para monitoramento, por exemplo, de caixas d'água abertas, piscinas abandonadas, entre outras maneiras, por exemplo, montes de pneus abandonados, coisas desse tipo. A saúde pública poderia fazer o monitoramento usando drones, né? Não só esse sistema que eles sugeriram aqui, o Ricardo Machado, de biotecnologia, mas também a fiscalização mesmo, né? Usar as aeronaves para esse tipo de fiscalização. Acredito que isso já deva estar acontecendo, a gente só não tem a informação, mas se não estiver acontecendo, fica a dica. Poderiam criar, inclusive, clubes de pilotos de drones para ajudar nas cidades aí a fazer esse monitoramento. Fica a dica aqui do jornalista, piloto de drone, Ricardo Weg. Valeu. E as notinhas das araras. O comandante do Exército, o general Thomas Paiva, tem dito a interlocutores nos últimos dias que não haverá ordem do dia nos quartéis em 31 de março, aniversário de 60 anos do golpe de 64. Ele tem deixado claro também que contrariar a diretriz e estiver na ativa será punido. E um grupo de 144 revendedores da Raizen afirmou ao CAD que a distribuidora lhes sugere ou fixa os preços para o consumidor final. Entre eles, 40 relataram haver retaliações contra os que não seguem as orientações. Paga-se mais caro pelos produtos entregues pela companhia. Outros 38 informaram que quem aceita as indicações ganha descontos fiscais, vigiariam quanto cada comerciante cobra nas bombas. Um negócio feio aí. O CAD apurou que o monitoramento das revendas é feito por motoboys terceirizados, que passam nos postos para registrar os preços e reportá-los à Shell. A conduta foi confirmada pelos varejistas, que também reportaram a existência de um aplicativo que faria sugestões de preços aos bandeirados. E as informações constam de um inquérito que apura infrações à livre concorrência. Segundo o CAD, se confirmadas, elas têm consequências deletérias para o mercado. A retaliação com o aumento do preço de custo, por exemplo, esmaga as margens de lucro dos varejistas desobedientes e os impede de adotar preços uniformes em vez de disputarem entre si. A Raizen disse que vai se manifestar no CAD e que prima pela ética em suas operações, sendo uma defensora da livre concorrência. E sobe, o Brasil registra 111 fusões e aquisições em janeiro. Os empresários foram às compras no começo de 2024. As fusões e aquisições cresceram 12% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2023.
somando 111 transações de acordo com dados da consultoria Kroll. Investidores estratégicos responderam por 70% dos negócios. E a forte queda do preço do petróleo reduziu a defasagem do preço do diesel no mercado brasileiro em relação ao mercado internacional e fez a gasolina ficar praticamente alinhada, informou a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Com os dados de fechamento da sexta-feira, depois de ensaiar altas acima de $80 no início da semana, o petróleo opera cotado por $77 o barril do tipo Brent. E o presidente Lula inaugura a creche no Rio de Janeiro. Hoje o Congresso Haddad Padilha se reúne com os líderes. Copom, o Banco Central, divulga a ata da última reunião, resultados da TIM, Toyota, Ford e Spotify divulgam seus balanços de 2023. Também tem eleições nos Estados Unidos. O estado de Nevada realiza primárias do Partido Democrata, uma besteira que todo mundo sabe que vai ser Joe Biden. Lula e o Congresso, o presidente deve se reunir com líderes do Congresso só depois do feriado de Carnaval e da viagem ao Egito e à Etiópia para o Congresso da União Africana. Embarca em 15 de fevereiro e volta no dia 19 ou 20 de fevereiro. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos ouvir agora uma breve entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após encontro com economistas na sede do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE. É isso aí, Instituto Brasileiro de Economia, IBRA, da Fundação Getúlio Vargas. O ministro falou, entre outros assuntos, sobre as ações da Receita Federal, falou também que o dinheiro do Tesouro Nacional não vai ser usado para prestar socorro à iniciativa privada. Vamos ouvir então o ministro Fernando Haddad. Ministro, a gente tem hoje o Congresso e o Senado voltando do recesso, com várias medidas para serem apreciadas, entre elas a MP da reoneração gradual da folha. Qual a expectativa do governo em relação à avaliação das casas em relação a esse tema? Olha, como tudo que a gente fez no ano passado, nós vamos sentar com os líderes e abrir os números. Então, o importante nesse momento é que o Congresso tome consciência dos números do orçamento aprovado no ano passado. Tem uma coisa que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós precisamos que qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Então nós temos que ter essa clareza de que tem uma lei complementar a qual as leis ordinárias estão subordinadas. É o caso da LDO e é o caso da lei orçamentária. E é preciso compatibilizar isso para que nós não percamos o rumo que foi traçado no final do ano passado. Tá bem? O senhor já discutiu sobre quais seriam essas outras alternativas com o Não, Pacheco? nós apresentamos alternativas, já. Se o Congresso entender que há outras alternativas a serem consideradas, nós vamos para a mesa ouvir. Mas nós apresentamos uma alternativa que, na minha opinião, é bastante consistente com aquilo que vem sendo desenvolvido pelo Congresso junto ao Executivo. Tá bem? Em relação às aéreas, o ministro do Esporte mencionou que está negociando com a Fazenda o pacote de socorro às aéreas. O que está sendo negociado? Você já tem alguma coisa, alguns pontos? Não, nós estamos fazendo um levantamento da situação. Primeiro, vamos esclarecer aqui que o preço do querosene caiu durante o nosso governo. Quer dizer, o preço de querosene não pode ser justificativa para aumento de custo de passagem aérea, porque ele caiu durante todo o período
do governo do presidente Lula durante esse ano, e nós vamos entender melhor o que está acontecendo, né? E não existe socorro com dinheiro do Tesouro. Isso não está nos nossos planos. O que está eventualmente na mesa é viabilizar uma reestruturação, né, do setor, mas que não envolva despesa primária. Não, pode ter, mas não vai envolver despesa primária. Não estamos pensando nisso. Tá bem? Tem uma expectativa de prazo para avançar nessa discussão das aéreas? Ou não? Tem uma equipe montada para fazer isso ao longo do mês. Tem alguma expectativa ao longo desse mês? Eu acredito que até fevereiro nós vamos ter um diagnóstico e uma proposta. Isso aí, ministro. O senhor vai rever aquela isenção nacional? Aquilo está no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que está sendo avaliada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e tem também uma movimentação no Congresso Nacional em relação a isso. Então nós vamos discutir Executivo, Legislativo e Judiciário qual é a melhor solução para isso. Mas o remessa conforme está, operando bem, as remessas caíram muito, a questão do contrabando, que envolvia até remessa de droga para o Brasil, isso acabou. Nós estamos hoje uma disciplina bastante importante da Receita Federal, está dentro do padrão legal, e então foi afastado o que era o mal maior, né? Que era o crime tomar conta das remessas postais. Tá bem? Aí, gente. Obrigado. Podcast Bichos Tagarelas. Que coisa boa ter sempre o Carlos Kaminski aqui no Bichos Tagarelas, o nosso correspondente nos Estados Unidos. Como é bom estar com você, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. E a situação no estado da Califórnia não está nada boa. O governador do estado, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência para as regiões de Los Angeles, Orange, Riverside, São Bernardino, San Diego, São Luís Obispo, Santa Bárbara e Ventura, devido às tempestades que atingiram a região neste final de semana, continuaram esta segunda-feira e vão se estender por toda a terça-feira. A tempestade foi a segunda a atingir a Califórnia em menos de uma semana. E esse sistema de baixa pressão veio com muitas rajadas de vento destrutivas no norte da Califórnia e ao longo da costa central. Também desencadeando torrentes de chuva e neve e levando o Serviço Nacional de Meteorologia a emitir um raro aviso sobre os ventos de força de furacão. Só para vocês terem uma ideia, na área da Baía de São Francisco, os ventos excederam 96 km por hora e com rajadas superiores a 128 km por hora. Essas poderosas rajadas de vento derrubaram linhas de energia, deixando 500 mil de casas e empresas sem energia na manhã de segunda-feira. E à tarde, as empresas de serviços públicos progrediram restaurando o serviço para as áreas impactadas. Mas cerca de 379 mil casas e indústrias ainda permanecem no escuro. Também, lá em Los Angeles, as chuvas castigaram demais a região. 10 milhões de pessoas continuam inundadas. E no estado do Arizona, o governo também emitiu um alerta para 38 milhões de pessoas
que também estão sendo castigadas, essa região está sendo castigada pelas fortes chuvas. Houve também o registro da morte de 3 pessoas devido às tempestades na região. Califórnia, como foi falado, foi a segunda tempestade em uma semana, o que levou as autoridades a se preocuparem ainda mais na região. Para vocês terem uma ideia, choveu 3 vezes o que era o previsto para o mês de fevereiro, nesse final de semana, somente nesse final de semana. O volume chegou a 12 polegadas em algumas regiões, ou seja, uma tempestade destrutiva que atingiu a região da Califórnia e outros estados como o Arizona, aqui nos Estados Unidos. É isso aí, um forte abraço. Podcast Bichos Tagarelas. E uma sugestão para vocês, pergunte sempre para o Rossi qual é o melhor carro para se comprar, o custo-benefício, porque o Rossi entende de tudo e não vai comprar um carro aí que vai lhe incomodar o ano inteiro. Então vamos ao nosso franco brasileiro, o nosso querido Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Espero que esse podcast esteja sendo colocado no feriado. Se não for, o Bichos Tagarelas está sempre aberto às nossas manifestações de jornalistas e também sempre receptivo ao público em geral que seguem esses comentaristas através desse site e com podcast inovador e que em breve terá também imagem, né? Isso vai ser uma coisa muito bacana, mas o Bicho Tagarelas vai devagar e sempre, porque tudo que é jornalístico, tudo que é sério, comprometido com a verdade, que não tem mistificações, no Brasil que opta pelo fake news, um Brasil que opta por meios de comunicação verdadeiramente tenebrosos na internet, tem a revista do Faroeste, tem outras coisas sórdidas, de gente realmente mal intencionada, que fracassou enquanto jornalistas sérios e comprometidos com a verdade. Então é bom que tenha esses nichos de resistência, as ilhas de resistência na mídia do Brasil, como Bichos Tagarelas. Eu tenho o maior prazer de participar com meu amigo particular, muito bacana, o Fábio Marçal, altamente competente, que foi idealizador aí junto com algumas parcerias do Bicho Tagarelas. Mas vamos que interessa, estamos aí chegando num feriado, aqui no Rio Grande do Sul todo mundo já saiu de Porto Alegre, é impressionante como o gaúcho abandona a cidade, que o gaúcho tem sede, ele é sequioso, ele fica angustiado se não vê o mar uma vez por ano, ou num evento específico, num feriado principalmente, porque, sinceramente, amigos, eu frequentei as praias do Rio Grande do Sul, uma praia especificamente, porque eu tinha casa nessa praia, e com meus amigos, e principalmente com meu querido amigo Jorge Fauci, com a esposa dele, a Kátia, com os filhos, eu, minha esposa, a nossa família, nós nos reuníamos lá naquela casa do Jorge. Às vezes nós íamos para a praia, para o litoral, no inverno, e vocês imaginem, Atlântico Sul, ponta da América Latina, ponta do Brasil, perto já da Antártida, uma praia, uma casa na praia. Olha, o frio era abominável. Então o nosso programa era se fechar em casa, né? Nas casas eram bastante amplas, e ali realizarmos festival de pizzas, festival de vinhos. Me lembro que o Jorge Fauci tinha na sala uma salamandra, que é um objeto antigo que serve para aquecimento, e não sei que diabos tinha naquela salamandra, tivesse o diabo podia estar lá dentro, não sei,
provavelmente porque aquilo aquecia a sala de tal maneira que todo mundo suava com 3 graus abaixo de zero fora da residência. Era só abrir a porta, vinha aquela entrada de vento da Antártida, uma coisa gélida. Então o gaúcho gosta, né, desse mar hostil. Não é o mar do Nordeste, não é o mar do Rio de Janeiro, não é o mar doce do Dorival Caymmi, né, aquele que também minha jangada vai sair para o mar, não é? Então não, aqui nunca teve, na verdade, nenhum tipo de poesia neste Cone Sul em termos marítimos. É hostilidade mesmo. Inclusive nós temos um litoral que é considerado dos mais perigosos do mundo pelas correntes marítimas que passam por esse litoral, vindas da Antártida ou em sentido contrário, e que causam os chamados repuxos, que são terríveis, né? Então, imagine que Porto Alegre, assim mesmo, Porto Alegre fica esvaziada em feriados de navegantes. Hoje era impressionante a movimentação em direção à BR-101, que começa aqui e acaba lá no Rio Grande do Norte, atravessa o Brasil. Todo mundo saindo da cidade de uma forma afoita, angustiada, para ver aquele, embora estejamos no verão, é gélido esse mar aqui das praias do Rio Grande do Sul. E outra coisa, né, amigos? Convenhamos, né? Aqui, se você viajar do Chuí, lá de baixo, até Torres, na divisa com Santa Catarina, nesse litoral você não vai encontrar uma árvore, um pedaço sequer de verde. É um mar bravio batendo, é cômoro para todo lado, é dunas, areia e areia, parece o deserto do Saara, e, na verdade, em termos de paisagens, é realmente algo muito desértico. Então o gaúcho vem e fica muito em casa, por isso ele desenvolveu tanto o negócio de condomínios aqui nessa região sul, né? Porque o pessoal fica muito mais em casa, curtindo o interior da casa do que o ar livre, né? Até porque agora nós estamos vivendo no verão do aquecimento global e muda tudo. O calor é insuportável. Porto Alegre tem feito temperaturas de 35 graus para cima. Amigos, nós somos gaúchos do frio. Nós vivemos no frio durante décadas. Eu me recordo que os nossos invernos, as mães ficavam desesperadas para deixar os filhos saírem de casa com medo que voltassem congelados. E agora, a gente com um calor desse também passa mal pelo outro lado. Porque como na Europa, que está também passando ondas de calor tremendas, terríveis do aquecimento global, o europeu não é preparado para esse calor. Milhares de pessoas morreram ano passado no terrível calor do verão europeu. Agora tem o terrível frio do inverno europeu, devido às correntes marítimas que estão sofrendo os efeitos, o vento está sofrendo efeito do descongelamento das calotas polares, né? Os polos estão descongelando, toda essa água e icebergs vão para o Atlântico e Pacífico, e aí é terrível, porque deixando a água gélida e ventos fortíssimos, fazendo ondas enormes e tal, o resultado disso é que esse vento acaba batendo no continente e tornando a temperatura gélida. E tá realmente agora, aqui por enquanto é só calor e calor e calor. Eu ia falar, né, do final de semana chegando, toda essa movimentação aqui no Rio Grande do Sul, acabei falando do meu estado, né? Desse estado que para mim sempre foi uma plataforma de lançamentos para o mundo, porque eu não poderia ficar um gaúcho a vida inteira montado a cavalo, né? O cavalo me acompanhou até o aeroporto, deixei ele lá, como se diz aqui, encilhei o pingo é cavalo, né? Ou encilhei o alazão, e aí peguei aquele pássaro de ferro com as turbinas, um barulhão, e me fui, e quase que eu nunca mais volto, né? Porque sempre me considerei, graças a Deus, um cidadão do mundo, né? É bom não se ter nenhum tipo de bairrismo, nenhum tipo de machismo, nenhum tipo de xenofobia, porque esse mundo é amplo e, no fim, todo mundo tem o mesmo valor, o valor de raça humana, né? Isso é teoria, né, amigos? Que essa raça humana está desintegrada, né?
desintegrada em guerras, desajustes políticos os mais terríveis. Olhem só o que está acontecendo no Brasil, cada vez mais essa radicalização, essa bipolarização, que eu pensei que fosse acabar com a eleição de Lula, que nada. A extrema-direita se prepara talvez para mais um golpe, não querem deixar o Bolsonaro no desemprego. Coitado do Bolsonaro, né? Virou um tipo tão doentio, né? Aquela barriga enorme que certamente não é sadia, né? Pode ser sadia, sim, porque o cara diz que come 6 quilos de presunto por dia. E aí é sadia, né? Mas, amigos, eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Resolvi não falar de automóvel, levar para um tom mais pessoal, que é também um brasileiro do Sul, né? O Sul que sempre foi tão esquecido na federação, tantos preconceitos contra o Sul, que nós éramos machistas, que aqui era isso, que era aquilo, não é nada, né? Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade altamente civilizada. Não vejo nenhum machismo aqui nas relações humanas, pelo contrário, acho até que homens e mulheres aqui exercem um lado de doçura bastante evoluído, né? Até porque as relações humanas ainda são possíveis numa cidade como Porto Alegre, uma cidade de 13 milhões de habitantes, não é uma cidade como São Paulo com 30 milhões, né? Nem como Nova York com 20, nem como Xangai com 45 milhões. Né? Aí, quanto mais gente, quanto mais confusão, mais os laços fraternos entre as pessoas se diluem e acabam se corroendo e desaparecendo. Aí, o que resta é fazer amizades pela tela do computador, que gera alguns amigos e o outro tanto de dissabores. Novo encontro no próximo podcast aqui do Bichos Tagarelas. Tchau, amigos. E agora vamos ao boletim da Rádio ONU. Podcast Bichos Tagarelas. Na última sexta-feira, o Brasil assumiu a presidência da Comissão da ONU para a Consolidação da Paz, PBC, no ano de 2024, depois de eleito por aclamação para o comando do órgão responsável por apoiar esforços para prevenir conflitos e responder a desafios pós-conflito. O representante permanente do Brasil na ONU, Sérgio Danesi, destacou a visão do país para a construção da paz. O representante afirmou que está cada vez mais evidente que a paz, a segurança e o desenvolvimento são apenas sustentáveis se bem conectados com o devido respeito à justiça ambiental, inclusão e igualdade de gênero. Nesse sentido, o embaixador brasileiro destacou a intenção do país de continuar se engajando de forma construtiva com os Estados-membros para promover a contribuição fundamental e distinta dada pelas mulheres à paz duradoura em todo o mundo e implementar a agenda da paz e segurança das mulheres. Uma ampla rede de mulheres construtoras da paz é essencial para o sucesso de qualquer processo rumo a uma paz sustentável, afirmou ele. Danesi declarou que as prioridades do Brasil são o fortalecimento da PBC por meio da ampliação de seu impacto positivo, estimulando o diálogo sobre prevenção de conflitos, reforçando o nexo entre instituições fortes, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e paz e segurança. Ele disse que pretende fortalecer a colaboração com o Conselho de Segurança, de modo que a voz da PBC possa ter um papel mais construtivo para fazer avançar a agenda daquele órgão em relação à promoção da inclusão como um pilar central de sociedades estáveis e pacíficas. Ao afirmar que as tensões geopolíticas e as crescentes rivalidades entre as grandes potências estão limitando o espaço para diplomacia e soluções pacíficas, o embaixador brasileiro reconheceu que polarizações e divisões estão prevalecendo sobre a cooperação e o multilateralismo. Perante esse contexto, Danesi disse que o Brasil tem a intenção de coordenar o trabalho dessa comissão com a mente aberta e um forte senso de responsabilidade, comprometimento e dedicação. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. Estamos encerrando mais um Bichos Tagarelas desta terça-feira. Agradecer ao Maurício Viana, nosso editor e cineasta, ao nosso especialista em marketing digital, Ricardo Egg,
ao Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, ao meu querido amigo Renato Rossi, o nosso franco-brasileiro, o cara que mais entende de automobilismo no Brasil. E, obviamente, agradecer aos nossos queridos ouvintes que estão aqui nos prestigiando. Precisamos de vocês. Peguem, critiquem, elogiem, falem mal, mas falem de mim. Um grande abraço, até quarta-feira, que é amanhã. E lembrando vocês que segunda, terça e quarta todos nós descansaremos para o carnaval. Apesar de eu não gostar de carnaval, respeito os que gostam de carnaval, o Bichos Tagarelas estará de férias na segunda, terça e quarta de carnaval. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.